Boa noite. A gente vai começar, então, o 5º programa do InfoDeliveries, dentro do projeto Floresta Deliveries, né, dos cursos de comunicação social da Universidade Federal do Paraná. A gente realiza o programa InfoDeliveries, cuja ideia é discutir comunicação, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, negócios, tecnologia, cultura, educação, ou seja, um monte de temas que tem relação com a nossa área de atuação, né? Na verdade, comunicação, marketing e afins. Então, a gente tem o apoio do Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral, CEL, da UFPR, Projeto Educacional Ponto Pasta, do Projeto de Extensão Sinapse e dos docentes e discentes do curso de Publicidade e Propaganda. Aí a gente inicia essa nova edição do InfoDeliveries, que vai tratar sobre os novos rumos do varejo. Então, hoje a gente vai receber 2 convidados. Tem a minha ex-aluna, ex-ponto pasta, a Luciana Moreira. Bem-vinda, Lu. A Luciana é publicitária, coordenadora de marketing digital do Grupo Tacla, empresa administradora de shopping centers, como no caso Palladium, né? Ela trabalhou na Reds, publicidade e em novos negócios na Gazeta do Povo. E aí a gente tem também o Jefferson Taune. Tudo bom, Jefferson? Tudo bem, Ari? Obrigado pelo convite. O Jefferson também é publicitário, ele é mestre em comunicação pela UFPR, está fazendo doutorado lá também, consultor e professor universitário de cursos de MBA e graduação na PUC Paraná. Atuou em agências publicitárias como a Master Comunicação e departamento de marketing de algumas empresas em Curitiba e em São Paulo. Muito obrigado a ambos, né, por estarem aqui no Dia dos Namorados. A gente está em isolamento social, mas é sempre uma dificuldade, né, a gente ter uma brecha numa sexta-feira. Então, gente, vamos lá. Eu vou começar, então, fazendo uma introdução rápida, daí eu volto com vocês daqui a pouco, tá legal? O que a gente vai estar conversando hoje é a questão do varejo. Como o varejo tem se comportado e as tendências daquilo que ele vai levar em consideração na sua futura atuação. Então, o crescimento da integração do varejo físico com o varejo virtual, baseado no conceito de omnichannel, né? Ele é uma das características que tem sido cada vez mais evidenciadas. Já estava havendo um processo de consolidação nessa linha de atuação do varejo, que você tem uma baita integração entre o físico presencial com o digital virtual e muitas vezes o digital também no físico. Então, você não tem uma distinção de onde começa uma situação, onde acaba outra, porque tudo, na verdade, é um conjunto de pontos de contato que faz com que a gente tenha uma relação quase que constante com as marcas. Isso é fundamental para as empresas mapearem o perfil dos seus consumidores, principalmente levando em consideração os seus hábitos de comportamento, seus hábitos de consumo. Então, ela precisa estar muito atenta a essa a famosa jornada de compra, ou então, assim, a jornada de consumo. Qual é a relação do consumidor com a marca? Tem um exemplo que eu trouxe, que é do começo do ano agora. Teve um evento realizado pelo Grupo OM de Curitiba, que era o pós-NRF 2020. NRF, a National Retail Federation, é uma das maiores feiras do varejo em nível global. E o que acontece? O Grupo OM fez um evento no Shopping Miller, levou as pessoas para um evento, né, um acontecimento no qual eles iam expor o que rolou nessa feira, quais eram as tendências do varejo, etc. Então, além de possibilitar quem não foi para Nova York nesse encontro ter acesso a essas informações do que aconteceu na feira, é uma sacada muito instigante, muito interessante para a prospecção de novos negócios. Então, não tinham só acadêmicos como eu, tinham muitos lojistas, muitos varejistas, muitas pessoas que estavam lá para começar a visualizar a relevância daquilo que tem acontecido em termos de tecnologia, em termos de inovação, no seu próprio negócio, ou seja, uma baita forma também de alavancar a clientela. A gente vai discutir um pouquinho sobre essas tendências mais adiante, mas a gente leva em consideração, em termos de pandemia, do que a gente está vivendo desde, principalmente, fevereiro, março,
os 3 tempos. Eu coloquei como primeiro tempo aquela preocupação com o que vai acontecer. Então, a gente teve uma corrida a supermercados, farmácias, etc., várias pessoas comprando produtos, estocando, e daí vai. Então, o grande problema era, o varejo vai dar conta? Aqui no Brasil, a gente não teve quase problema de desabastecimento, tirando álcool em gel, alguns produtos de limpeza, mas, na média, a gente vivenciou uma situação muito tranquila, o que é legal. Mostra a capacidade, a competência do setor, espero também que mostre a civilidade do brasileiro, o conceito de cidadania. Aí a gente vai para um segundo momento, que a gente já está por maio, junho, mas aplicado à questão dos negócios, à questão empresarial. Então, por exemplo, a Starbucks calcula que a pandemia do coronavírus reduzirá o faturamento em até 3 bilhões. E isso, eles já estavam no processo de buscar novos formatos de lojas e eles aceleraram esse processo com unidades menores que não oferecem assentos aos clientes. Então, ao invés de você ter aquele padrão Starbucks de você ir e ficar muito tempo, agora eles vão ter que focar não na experiência em si, mas muito na qualidade de produtos e serviços que eles vão estar oferecendo para as pessoas pegarem takeaway, né? Levar para onde elas quiserem. A Zara, uma outra rede também muito grande, ela registrou uma queda de 44% no seu faturamento. Enquanto isso, as vendas online aumentaram 50% no período de 2020. Como a gente está no Dia dos Namorados, então eu também fiz uma pesquisa curiosa, no mínimo curiosa. As vendas de brinquedos sexuais dispararam com o coronavírus, 60% na Itália, 40% na França, 75% nos Estados Unidos, 135% no Canadá. E aqui no Brasil, a busca por produtos eróticos cresceu quase 500%. Né? Então, a gente percebe que o digital veio para ficar em definitivo. Terceiro momento que a gente leva em consideração é a questão do varejo, mas também nesse contexto de saúde pública. Então, em Santa Catarina, mais que triplicaram as contaminações por Covid desde que foi autorizada a volta do comércio de rua em 13 de abril. Ontem, aqui em São Paulo, assim, de onde eu estou falando, a reabertura de shoppings, né, no caso dos shoppings populares do centro, provocou filas, aglomerações e congestionamento nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. A gente vai ver os resultados disso em 15 dias. Então, é muito importante a gente, e agora vou trazer de volta aqui os meus convidados, a gente, então, nessa data de hoje, né, de Dia dos Namorados, a gente vai discutir os rumos do varejo com os consumidores, valorização das experiências, a dinâmica do omnichannel, a importância do valor de marca, outras variáveis dessa relação aberta e conturbada, né? Repleta de traições, tentações, alguma fidelidade e doenças transmissíveis que podem encerrar uma tórrida relação passional, já que hoje é um dia importante na roda das paixões. Uau! Nesse contexto, eu passo agora para o Jefferson. O Jefferson ele vai dar uma exposição sobre algumas tendências, né, no relacionamento do consumidor com a marca, a questão do PDX, que eu achei muito legal isso, né? Então, essa abordagem é bastante atual, e depois a gente volta também com a Lu participando da terceira parte, terceiro bloco, que daí eu comento antes da Lu entrar aí. Legal? Jefferson, tá com você. Bom, gente, boa noite, né? Agradeço inicialmente, então, a participação, a possibilidade da participação aqui nessa mesa redonda. Hoje é um dia especial, fato, né? E estar aqui com vocês também, acho que para absorver um pouco desse conhecimento e poder gerar um pouco de debate, acho que é algo bastante rico também e que, com certeza, eu almejo aí. Então, obrigado, Ari, pelo carinho do convite, né? Obrigado a todo o departamento. Espero poder contribuir aí com a discussão. Então, meus caros, eu separei hoje aqui um material para falar um pouquinho e abrir algumas tendências sobre esse tema. Eu vou espelhar aqui a minha tela. Vamos lá. Ok. Deixa eu ver se entrou. Então, assim, na minha fala hoje, se alguém tiver alguma questão, algum ponto para colocar, por favor, fique à vontade nos comentários ali. A gente vai, com certeza, olhar com carinho para todas as questões colocadas. Então, eu pensei hoje em estabelecer alguns pontos
e tentar, apesar do momento do Covid realmente ser um momento de transição em relações comerciais como um todo, a minha ideia foi falar um pouquinho tirando o pé do Covid. Então, falando em tendências que pudessem superar essa fase. Claro que a gente vai percebendo que algumas tendências, elas acabam sendo impulsionadas pelo Covid, né? Então, a pandemia acaba também gerando um senso de urgência muito maior, como também foi colocado nos exemplos na introdução belíssima, aí, conduzida pelo professor Ari. Mas eu queria passar um pouquinho para uma etapa um pouquinho superior só a questão do Covid, até porque eu sei que a Lu, que vai fazer a segunda parte da fala aí também, vai abordar um pouquinho o tema. Então, o que eu separei hoje aqui foi algumas tendências que são focadas principalmente em ponto de venda e tendências que também têm a ver diretamente com o varejo. Então, um conceito preliminar que eu trago aqui é o do Brand Experience, que é algo que tem sido trabalhado há muito tempo e agora começou a ganhar muita notoriedade, né, nos últimos tempos. E a minha ideia aqui foi tentar marcar o que seria um conceito de Brand Experience, porque apesar de já ser um conceito definido no mercado de comunicação como um todo hoje, ele é um conceito que ele tem pouca ramificação ainda e pouco detalhamento teórico. Então, a construção que eu trago desse conceito é a ideia, então, de múltiplas experiências, sendo elas principalmente em 4 grandes pontos: experiências sensoriais, afetivas, intelectuais e comportamentais, ou seja, experiências que me façam sentir algo, experiências que me façam ter o toque, né? Então, falei o contrário aqui, mas a relação afetiva no sentido de um sentimento por marca, a sensorial no sentido de tato, no sentido de realmente toque, a intelectual no sentido de marcas que me façam pensar e comportamental que me façam tomar uma atitude, né? E que essas experiências todas, elas são estimuladas pela identidade de marca. Então, a gente tem um trabalho aqui de design, né? Design de experiência também, comunicação como um todo, ambiente e interação. E acho que aqui é o grande ponto, que ele dá um link na nossa matéria hoje aqui, colocada de uma forma mais extensa. Então, basicamente, eu trouxe aqui um case que fala um pouquinho dessa motivação das marcas em buscar uma experiência maior com o consumidor, né? Não só o consumidor, mas com todos os stakeholders como um todo. Então, eu trouxe aqui um exemplo da Today at Apple, né, que foi um case vencedor de um Grand Prix, né, de um GP de Cannes, em 2018, de Brand Experience e ativação. E nesse case, basicamente, o que seria isso? Seriam cursos promovidos pela Apple. Esses cursos já englobaram mais de 600 mil sessões, então, 600 mil sessões abertas, englobando mais de milhões de participantes. E são cursos realizados dentro do ponto de venda da Apple. Então, esse é um ponto que eu queria abrir essa fala agora, mostrando a importância de se trabalhar a questão de experiência de marca como um todo, mas como isso vai impactar estruturalmente o varejo e, naturalmente, associações com ponto de venda. Então, esse case da Apple, por exemplo, o que se tratava, né? Ele era um case de ativação onde todas as lojas da Apple aqui, nessas 501 lojas selecionadas, elas receberam displays, telas móveis, estruturas de som, e elas foram equipadas para gerar cursos rápidos e cursos presenciais, né? É claro que esse projeto hoje está em stand-by por conta do Covid, mas o que ele traz para a gente de legado? A ideia de que o ponto de venda e o varejo, ele tem que se preocupar um pouquinho mais com experiência. Essa é a tendência que vai começar a trabalhar com todas as possibilidades de contato, né, na jornada do consumidor com a marca. Todos os pontos de contato vão ser englobados por ações de experiência. Então, por exemplo, aqui o que a gente está falando, desse case ainda, seria que a Apple conseguiu trazer, uma marca que tem a tecnologia muito forte, conseguiu trazer para dentro da sua estrutura física a possibilidade de se tornar uma praça de cidade, um centro comunitário. Então, gerou experiências sensoriais, afetivas, intelectuais e comportamentais. Você não passa por essa experiência sem perceber a profundidade, né, do teu relacionamento com a marca. Por que eu trouxe esse case? Para a ideia de que a gente pudesse, com ele, começar a olhar um pouquinho mais para essa relação de Brand Experience aplicado ao varejo. Ou seja, em outras palavras, que a gente pudesse tentar aprofundar um pouco essa questão e entender algumas coisas essenciais. Por exemplo, o ponto de venda no varejo hoje, ele tem que refletir os anseios do cliente. Então, a ideia de um cliente que frequenta um ponto de venda, um canal de contato com a marca, principalmente quando a gente fala de um canal de compra, seja ele digital ou seja ele físico,
é a ideia de que um cliente possa ter uma noção de pertencimento, claro, a esse canal, né? Então, a gente passa a entender os espaços hoje como espaços de imersão. Naturalmente, retoma aí uma pesquisa bem interessante da Popeye Brasil, né? Que fala que o índice de consumidores que decide pela compra no ponto de venda, ele sendo considerado aqui físico online, né? Ele chega a 70%. Então, a gente está falando de um importantíssimo aspecto no qual a experiência tem que ser tratada. Com base nisso, então, tentando responder essa questão, né, que é uma questão que a gente não tem uma resposta clara, essa do quais seriam as tendências. Quando a gente fala em tendências, são sempre insights, né, possibilidades, probabilidades. Eu trouxe, então, 4 grandes pontos que eu consegui reunir como insights, pensando no futuro, né, do varejo como um todo, mas principalmente olhando um pouquinho mais para o ponto de negociação, para o ponto de compra, para o ponto de contato do consumidor com a marca. E são 4 estimativas que elas soam ao mercado com mais força recentemente. Então, vou falar então primeiro da estratégia omnichannel. Então, aqui o grande ponto é a gente tentar entender o que seria esse conceito de omnichannel, né? Vários estudos aqui, vou até apresentar alguns deles, mostram que realmente é um canal que vai crescer bastante, é uma estratégia que as marcas vão ter que utilizar cada vez com mais força. Então, vamos tentar separar algumas coisas para início aqui da fala. Primeiro, o que seria um serviço multicanal? Um serviço multicanal, ele seria um serviço que atende os consumidores em canais separados. Então, a gente já sabe hoje no Brasil que as empresas têm, em média, 6 canais de atendimento com o consumidor. Então, desde saque até loja virtual e loja física. Então, basicamente, um serviço multicanal é um serviço que possa atender o consumidor onde ele espera informações sobre a marca. Isso, claro, excede a relação de compra. O que seria, então, nesse conceito, um serviço omnichannel, uma estratégia omnichannel? Seria uma estratégia que agregasse todos em uma única experiência para o consumidor. Então, o grande lance quando a gente fala de omnichannel é a possibilidade de quebrar barreiras durante a jornada de compra do consumidor. Então, não esperar simplesmente que ele compre na loja física, mas esperar que ele também compre na loja online, mas que ele também possa fazer uma compra mesclada, por que não? Algo que ele compre numa loja física e receba posteriormente de uma outra forma, ou que ele possa retirar na loja física mesmo comprando online. Então, essa integração, ela faz parte de uma estrutura omnichannel. Então, essa seria uma estratégia de ambiente omnichannel. Desculpa estar falando rápido, tá, gente? Que é bastante coisa para falar aqui, bastante ponto, né? Eu não quero exceder o tempo também combinado. Então, a ideia de uma estratégia omnichannel seria fornecer experiência de compra ininterrupta, tanto em lojas físicas, aqui já adaptando o conceito um pouquinho mais para o tema do varejo em si, né? Então, a gente pensar em loja física e loja digital em uma experiência de compra ininterrupta. Por que isso é importante? Aqui eu trouxe uma pesquisa de Harvard, vou deixar o link depois aqui na estrutura, aliás, a apresentação inteira, quem tiver interesse, no final da minha fala eu vou deixar ali meus contatos, tá? Então, essa pesquisa de Harvard foi realizada com 46 mil compradores e ela perguntava qual era, né, o ponto onde você realizava a sua jornada de compra, onde você concluía a tua compra. E os dados aqui são bem interessantes, né? Claro que é uma realidade norte-americana, mas a gente sempre percebe essa estrutura vindo para o Brasil. Então, como a gente está falando de tendência, acho que é interessante a gente olhar para lá também. Então, aqui, por exemplo, um dado que me chamou muita atenção, que apenas 7% desse grupo total de compradores eram compradores somente de plataformas online e 20% eram compradores somente de plataformas físicas. Ou seja, 73% desses compradores utilizavam vários canais durante a jornada de compra. Então, existe dentro de uma tendência de varejo a ideia de você tentar romper, repito, né? Romper a estrutura entre o físico e o online, permitindo com que essa compra seja mais mesclada, integrada em uma estratégia de omnichannel. Eu trouxe também um recorte do Meio Mensagem que traz justamente uma fala sobre esse ponto que a gente está abordando agora. Vou tomar a liberdade de ler aqui. Oferecer aos clientes um aplicativo que, por um meio de identificação e do cartão de débito ou crédito, os clientes consigam escolher em poucos cliques a mercadoria que querem e ainda acessar as lojas, é diversificar os canais de venda. Acima de tudo, dar novas chances de conversão. Essa é a essência do novo varejo. Então, a ideia de termos canais onde
você tenha um aumento da possibilidade de conversão, eu imagino que é o desejado por qualquer empresa. E com a estratégia Omnichannel, a gente consegue fazer esse casamento de uma forma mais orgânica, mais conectada. E aqui eu trouxe algumas estratégias, né, que têm chamado a atenção já em relação a estruturas de Omnichannel, né, que seriam estratégias aplicáveis a qualquer empresa hoje, ou pelo menos a grande maioria delas. Então, eu vou falar rapidinho sobre algumas delas, até porque eu sei que a minha colega aí também vai aprofundar, né, principalmente a primeira. Então, Click and Collect, o que seria isso? A ideia é de você fazer uma compra online e você ir à loja somente para retirar o teu produto. Então, a gente tem várias operações já adotando esse procedimento, né? Se a gente pensar, por exemplo, Casas Bahia, Ponto Frio, você já começa a ter um esboço dessa possibilidade, onde você pode comprar online. Então, eu não gosto de ir em loja física, né? Eu não tenho paciência. Então, eu faço toda a minha jornada de compra online. Eu seleciono o produto, eu seleciono a cor, eu seleciono o modo de pagamento, eu resolvo toda a minha questão online. Mas aí a loja me diz que ela vai demorar 2 semanas para enviar o produto para minha casa. E eu sou ansioso. Então, o que eu quero? Quero o produto hoje. O que eu faço? Eu fecho a minha compra online e eu vou à loja simplesmente para retirar esse produto, evitando que eu tenha todo esse esforço de ter que ficar percorrendo caminhos dentro da loja, né? É um ponto de atenção para a gente aqui também. Self-checkout, o que seria isso? A ideia é principalmente de mercados, né? De supermercados, hipermercados, a possibilidade de você estar realizando uma compra física e você poder, você mesmo, através de uma plataforma digital, fazer o checkout da tua compra. Trocar o produto do e-commerce na loja física, trocar pelo e-commerce na loja física de uma forma geral, seriam caminhos interessantes quando a gente fala em estratégia omnichannel. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos rápidos, né? Que eu fui ilustrando ao longo do caminho, como, por exemplo, aqui a história do drive-thru, né, que foi adotada principalmente. Esse é um exemplo claro de como o Covid impulsionou a economia brasileira a olhar para uma estratégia mais integrada no canal físico e online, né, uma vez que a grande parcela dos consumidores prefere não ir até esses espaços, né, trouxe aqui falando do Palladium justamente para conectar com o que vai ser falado na sequência, mas a gente vê outras estratégias do Omnichannel também em outros canais. Eu trouxe mais um exemplo, né, do espaço Riachuelo Online. O que seria isso? É um projeto bem interessante das lojas Riachuelo, que eles fizeram o seguinte: o consumidor muitas vezes vai à loja física procurando um presente, por exemplo. E aí, visitando a loja, ele não acha ou o tamanho que ele quer ou a peça que ele deseja. O que esse consumidor vai fazer num shopping? O caminho mais natural é sair sem comprar nada e ir no concorrente, né? Qual foi a estratégia da Riachuelo? A estratégia da Riachuelo foi o seguinte: a gente não tem essa peça aqui nesse tamanho, mas você pode comprar ela online, se você quiser. Essa mesma peça, aqui online, a gente tem esse tamanho. E às vezes, pior, online com preço às vezes até mais agressivo do que na loja física que você está dentro. Moral da história, isso gerou uma conversão muito interessante para a Riachuelo. Por quê? Porque o consumidor, ao invés de comprar no concorrente, comprava na nossa própria plataforma, só que online. Aí esse caso do McDonald's aqui, né, esse casezinho, eu acho que também nem tem porque também aprofundar muito, né? Imagino que muitos de nós aí já passamos por essa experiência com a remodelagem das operações e arquitetura do McDonald's, o que também tem a ver lá com a Today at Apple, né? A ideia de você poder remodelar tanto a estrutura física do estabelecimento já focado em experiência, com a própria jornada de compra em si, né? Onde o McDonald's permite que você finalize a compra por meio de totens. Ponto número 2, segunda tendência, então, seria a personalização para o shopper. Então, do que diabos eu estou falando aqui, meus queridos? Quando eu falo de personalização para o shopper, eu estou falando de algo que já é sabido e interessante para a grande maioria das pessoas, né? Quando a gente fala de conceitos mais teóricos como marketing 3.0, ou de repente do consumidor 3.0, como consumidor nativo digital, a gente entende que ele quer ser entendido como um ser único. Logo, na personalização para o shopper, a gente tem algumas possibilidades que seriam customização de produtos ou até mesmo do processo inteiro de compra desse shopper. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de um exemplo da Gucci, que eu vou revelar melhor no próximo slide, mas a ideia seria desde gravar o nome do cliente no produto, né? Então já é um processo de personalização que tende a crescer com o tempo, até você personalizar a experiência completa do contato desse consumidor com o ponto de venda, com o varejo como um todo. Então aqui você tem essa campanha, né, da Gucci, do It Yourself, que é a ideia de você poder personalizar itens de produtos da marca.
Então, a gente vê aqui, por exemplo, o M, o A, que estão aplicados aqui, até mesmo esse coraçãozinho aqui, tudo isso, claro, por um valor a mais e uma peça exclusiva. A ideia de personalização, então, seria a nossa segunda grande tendência. E aí, outros pontos, né, bem clássicos, quando a gente fala de um varejo mais focado em atendimento direto, em loja física, com a personalização do modelo de compra, né, onde você pode comprar sozinho, ser atendido, são práticas que tendem a ganhar espaço com o tempo. E aí a gente chega no PDX, né, que seria então o quê? Foi um ponto que o Ari colocou ali no começo, né, a ideia é então de incorporação de novas funções dentro de uma loja física, principalmente, mas que também pode se estender para o virtual, onde você tem não mais um PDV como um ponto de venda, mas um PDX, esse X do experience como um todo, né? Que é a forma como ele é geralmente abreviado aí nos termos de comunicação. Então, a ideia seria uma evolução do ponto de venda, onde o ponto de venda ele passe da postura que hoje ele tem, e de certa forma, muitas vezes é já ultrapassada, como uma estrutura onde você tem simplesmente a venda, para que você tenha uma estrutura de experiência do consumidor, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de relacionamento, né? Dia dos Namorados, né? Também para isso, de entretenimento, de alimentação, de aprendizado, de imersão real da marca, né? O grande lance, quando a gente fala do PDX, né? A grande possibilidade é o entendimento de que o PDV e o Brand Experience agora eles conversam de uma forma totalmente conectada e integrada. Um exemplo desses, né? Acho que são as lojas do Starbucks, a Reserve Coffees. Eu acho que eu até tinha separado um linkzinho ali, vou deixar depois disponível para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura, né? Para a gente não exceder o tempo. Mas basicamente, o que é essa loja da Starbucks? Ela é uma loja que ela trabalha com grãos especiais é ótimo, grãos especiais. Então, é uma loja em Nova York, que ela é uma loja conceito da Starbucks. Então, ao invés de você ter a loja padrão do Starbucks, você começa a ter um conceito de lojas experiência, onde o consumidor consegue ter várias experiências englobadas na mesma operação. Isso também dá origem a um novo termo, né? Que não é tão novo, também não é também não é, como posso dizer isso, que não é um termo tão novo, mas também ainda não é tão bem entendido, que é a ideia das flagship stores. O que seriam isso? Seriam lojas conceito, loja essência de marca. Então, tal como essa do Starbucks, né? Então, lojas focadas em experiência, a gente também tem a loja da Apple, da Adidas, da Puma, enfim, uma infinidade de operações que tem migrado para flagship stores, como, claro, em praças especiais, né, como lojas conceito, onde você consegue entender que a experiência vai muito além da compra. Quando eu entro numa loja dessa da Apple, eu não estou interessado em comprar um aparelho, eu estou interessado em ter uma experiência muito mais profunda. E por fim, né, as tecnologias em ponto de venda, acho que é um processo bem natural, seriam as últimas tendências que a gente está colocando aqui. Então, nada mais do que facilitadores de compra e experiência. Então, aqui a gente vai ter uma infinidade, né, de prever o futuro, pode-se entender que teremos pelo menos o que é certo, é uma infinidade de tecnologias, né? E como essas tecnologias podem ser aplicadas ao varejo, a gente começa a entender como, por exemplo, realidade aumentada, óculos VR, hoje já é uma realidade, né? Um exemplo que eu trouxe aqui, de uma loja de Seattle, a Pointer, né? Que é uma loja onde você já tem todo o processo de compra digitalizado. Então, é uma estrutura omnichannel, é uma estrutura que transcende a ideia de divisões entre processo de compra. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre essa loja aqui, depois quiserem aprofundar o case também, não é uma loja nova, é uma loja de 2012, mas é um conceito que ainda não está forte e tende a crescer com o tempo. Dentro dessa estrutura, você tem uma peça de cada tamanho exposta. Então, você não tem, tal como a gente tem nas redes hoje, diversas calças, né, com o mesmo modelo, com diversos tamanhos. Você vai ter uma peça. E o consumidor, escaneando um QR Code, ele pode selecionar qual é o tamanho que ele quer. Selecionou o tamanho que ele quer, ele vai no provador, ele recebe já. Aí, claro, tem uma função humana por trás disso, né, evidente, mas ele recebe a peça no tamanho que ele quer. Se ele quiser fechar a compra, ele já fecha a compra na hora e nem precisa ter contato com nenhum atendente físico. Para ter uma ideia, então, do que a gente está falando quando a gente fala em evolução tecnológica aplicada ao varejo. Então, né, finalizando aqui a minha fala, né, já estou quase batendo o meu tempo. Basicamente, eu resumo, então, esses 4 grandes principais pontos
né, que seriam tendências em ponto de venda, mas principalmente focando para o processo de compra, o que aproxima a estrutura de ponto de venda e varejo, como estratégia omnichannel, a personalização para o shopper, o PDX, que a gente falou aqui então sobre uma integração total, já com experiência, e as tecnologias em ponto de venda. Então, esses seriam os 4 pontos que, fazendo um estudo aqui sobre tudo que está sendo dito a respeito do assunto de mais relevante, né, nos canais que a gente tem acesso aqui, eu consegui conectar como pontos que eu acredito que sejam insights pensando em estrutura de varejo para o futuro. E aí eu destaco um também, que é a ideia de criar base de dados para fundamentar a inteligência e relacionamento, né, que eu acredito que seja um ponto que também vai crescer bastante ao longo do tempo aí, né? A ideia de você ter cada vez mais forte banco de dados para trabalhar relacionamento no futuro. Então, Ari, peço desculpa aí se acabei atropelando bastante coisa, né? Mas é que é um leque muito grande de assuntos e a minha ideia realmente era tentar abordar todos eles nesses 20 minutos, tá bom? Não, tá joia, Jefferson. Eu sei que é muita coisa mesmo, que é engraçado, né? Quando eu chamei o Jefferson, dele, não sei, faz tempo, etc. E de repente aparece uma mega apresentação dessa, né? Com conceitos que são, muito relevantes, muito legais. Então, ficou show de bola. E agora a gente vai passar, falando em show de bola, a gente passa a bola para a Lu. Aí a Lu ela vai dar uma panorâmica, principalmente com a experiência que ela já está desenvolvendo lá pelo Paládio, né? No caso, assim, no geral, não só o Paládio, mas em shoppings, né? E vai apresentar alguns cases que seja, né? Sobre drive-thru, vitrine virtual, etc., que eles estão aplicando por lá. Legal? Lu, então, se você quiser colocar a apresentação, é aquele esquema que a gente combinou, e eu vou deixando ativado aqui. Daqui a pouco você volta, Jefferson. Também vou ficar aqui em stand-by, tá bom, Lu? Tá com você. Beleza. Primeiro, boa noite. Compartilhando aqui a minha tela, o Jefferson falou bastante sobre novos rumos, tendências, o que está acontecendo que vem por aí. Vou começar falando sobre como as coisas são ou eram antes de todas essas mudanças que aconteceram nos últimos tempos, sobre o universo do shopping. Só para contextualizar, eu acho que todo mundo parte da mesma página. O shopping ele é um ambiente de experiência. A administração do shopping tem o grande desafio de gerar experiência, relacionamento e fluxo para que as lojas que estão dentro dos shoppings consigam atender melhor os seus clientes, tenham clientes ali sempre passeando e tendo bons momentos. Então, basicamente, a estrutura do shopping, normalmente, ela trabalha com campanhas de promoção, sejam elas de brindes, que você compra um determinado valor e daí você consegue cadastrar suas notas fiscais e retirar um brinde nessa campanha, quanto em ações de sorteio, que funciona da mesma forma, por exemplo, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, que normalmente aconteciam sorteios, e eventos para a família inteira. Os eventos, eles são muitas vezes infantis, mas a gente também tem eventos para outros públicos, como, por exemplo, Sessão de Solteiros, que era um evento que acontecia sempre no Dia dos Namorados. Esse é o primeiro ano que eu estou lá no Paládio que a gente não tem, justamente por conta da pandemia. Eventos para a terceira idade, eventos infantis, enfim. Sempre buscando uma boa experiência para os clientes, né? E, obviamente, contando com os lojistas, que também são um público de interesse muito forte, é um público que principalmente no Grupo Tacla, a gente tem a cultura de valorizar bastante, gera fluxo para que as vendas aconteçam da melhor maneira. E essa pandemia trouxe para a gente acelerou, na verdade, várias transformações que já aconteciam há um tempo. Falando bastante de experiência, não trazendo tantos dados, assim, mas falando mais de dia a dia, a gente tem um desafio bem grande, porque a gente lida com 3 tipos de varejistas diferentes. Então, a gente tem aquelas lojas pequenas, que é uma pessoa que tem 1 ou 2 lojas, a loja própria dela, ela não é franqueada, então aquele é o negócio da vida dela. A gente tem as lojas âncora, que são aquelas lojas grandes, então Renner, Fast Shop, Calunga, aqueles nomes que chamam a atenção do shopping. E tem as lojas satélites, que são aquelas lojas intermediárias. E cada uma dessas classificações de loja estão num momento diferente de maturidade,
tanto de marketing, quanto de experiência, de atendimento ao cliente. Então, enquanto as lojas menores, elas não estão, talvez, tão maduras quanto as lojas âncoras, por exemplo, elas têm mais proximidade com a administração do shopping para participar de ações, de eventos, fazer parcerias e construir experiências por ali. Enquanto com as lojas maiores, às vezes a autorização dessas ações, ela tem que passar por muitas camadas, tem uma burocracia, então fica um pouco mais difícil de você ir além. Então, tem esses prós e contras, que uma loja grande vai trazer muita experiência, vai trazer várias dessas tendências que o Jefferson citou, enquanto uma loja pequena talvez não tenha tanta estrutura para trazer tudo isso, mas ela pode participar mais das ações do shopping por ter essas autorizações mais fáceis, né? Durante a pandemia, falando sobre, de novo, que o Jefferson falando de tendências, a gente acelerou duas coisas que já aconteciam em suas devidas proporções. Uma delas é uma vitrine virtual, então a gente ter no ambiente online um espaço onde você consegue ter ali todos os produtos, onde você consegue divulgar os preços, onde você consegue falar de todas as lojas. E esse é um desafio muito grande, porque enquanto as lojas grandes elas têm um controle de estoque muito bom, tem bastante coisa já automatizada, as lojas pequenas elas enfrentam ali os seus desafios do dia a dia, e o desafio do marketing do shopping é padronizar tudo isso, né? Falando de uma campanha atual que é o Dia dos Namorados, a gente lançou nas nossas redes sociais, no site, através de anúncios em diversas plataformas, o nosso catálogo, que ele é um catálogo com sugestões de presentes, são produtos que passam por uma curadoria do que faz sentido para essa data, do que faz sentido para o público que costuma ir ao Paládio. Então, não é só um ambiente online onde você consegue ver uma vitrine, mas é um ambiente especial pensado para essa data, com todo esse relacionamento que o shopping tem com os clientes. E o drive-thru foi uma opção de atendimento que tem dado muito certo enquanto o shopping ficou fechado e agora nessa transição, enquanto os shoppings já estão abertos, que o cliente, ele funciona um pouco diferente de um drive-thru normal, porque um drive-thru McDonald's, por exemplo, você chega com o seu carro lá, você faz o seu pedido na primeira janelinha, e você passa para a próxima, você paga, e na outra você pega o seu lanche. Aqui, na verdade, a gente tem todos os contatos das lojas no nosso ambiente digital, seja ele site, seja ele redes sociais. Você entra em contato direto com a loja que você tem interesse, e ali o atendente ele vai te dar todas as informações que daria num atendimento presencial. Então, ele vai te mostrar fotos dos produtos, vai ver se tem do seu tamanho, você pode negociar o valor, você pode pedir por outras opções. E quando você finalizar a sua compra, você decidir o que você quer, você vai marcar com ele um horário. E quando você marca o horário, você aparece lá de carro, o vendedor vai estar te esperando, você faz o pagamento e retira a sua compra com toda a segurança tão necessária nesse momento, né? A gente teve uma surpresa bastante positiva com o movimento do drive-thru. Com certeza não é um movimento de shopping aberto, mas a gente entende, inclusive, que no ambiente digital você tem essa facilidade de compra, mas você perde muitas coisas de experiência, como o Jefferson falou antes, e como vou citar algumas daqui para frente, dessa compra física. Então, tanto esse contato, o vendedor te ajudando, quanto a experiência de estar num shopping, de ver pessoas, de passear, de ver vitrine, de experimentar, de tocar, ver o tecido quando é roupa, provar, ver se fica bom. Então, ali, prós e contras da experiência, né? Eu trouxe também um exemplo de pandemia, mas que vinha sendo construído antes, assim, antes dessa transformação meio empurrada que a pandemia deu, né? Que é o Iguatemi 365, ele é um e-commerce de um shopping, foi um dos primeiros shoppings do Brasil a colocar um e-commerce no ar. Ali você consegue ver grande parte do portfólio das marcas que estão no shopping, atendendo tanto as lojas pequenas quanto as lojas grandes. E, de novo, como eu falei, né, enquanto você consegue posicionar suas lojas no ambiente virtual, você perde muito nas diversas vivências que um shopping center proporciona para todo mundo que passa por lá. Trouxe mais para a gente ver o que está acontecendo no mercado, ver que os caminhos são possíveis, né? E falando sobre algumas transformações que o varejo traz
nas lojas, eu trouxe só alguns cases de lojas que estão dentro do Palladium para a gente ver como essas tendências que o Jefferson explicou estão no dia a dia perto da gente, né? Aqui em Curitiba, ali no bairro Portão, qualquer um consegue ir lá e ver acontecendo. Que às vezes a gente passa pela frente e não percebe que faz parte de uma transformação maior, como o Jefferson mostrou para a gente. Então, eu trouxe o caso da loja Natura, que uma das primeiras lojas da Natura que inaugurou em Curitiba foi lá no Shopping Palladium, a inauguração foi linda, estava cheia de gente. E a Natura, ela foi uma marca sempre muito conhecida pela venda direta. Então, tinha ali as revistas, você tinha as consultoras da Natura, você tinha algumas lojas que tinham um catálogo, já faziam o pedido um pouco adiantado, e o consumidor podia chegar no balcão e já comprar, mas era uma marca conhecida por venda direta realmente. Quando eles abriram as lojas, e principalmente nos shoppings, eles trouxeram um conceito de loja que você pode experimentar qualquer coisa, e sem precisar necessariamente ter um intermédio de uma atendente. Então, se você quiser, você pode pedir ajuda para a atendente, ou ela está ali para te oferecer ajuda, mas se você quiser só explorar a loja, tudo bem. Isso é muito legal, porque você entra em contato com as fragrâncias, com as texturas, você pode testar aquela cor na sua pele de maquiagem, você pode testar como aquele hidratante vai ficar na sua mão. Inclusive, no dia da inauguração, eu fui lá, eles estavam fazendo maquiagem de graça, apresentando alguns dos lançamentos da marca e fazendo um spa para mãos. Então, ela apresentava ali 4 ou 5 produtos e usando eles numa certa ordem, passando pelas suas mãos, e no final ela pedia para você comparar uma mão com a outra. E você podia ver muito claramente a diferença que aquele produto fazia, e você podia ter essa amostra grátis com uma consultora. E é muito legal isso, não só para você pegar o produto, mas para você estar falando com um especialista, porque às vezes você tem dificuldade para escolher sua cor de base, por exemplo, falando das pessoas que usam maquiagem, e você tem dúvida se aquele vai ficar bom, se o fundo é rosa, se o fundo é mais cinza, como é que vai acontecer. E ali você pode não só testar, mas falar com um especialista direto na sua frente, que está ali para te atender, te dando toda a atenção de como aquilo vai ficar no seu dia a dia. E as lojas do shopping, elas também trabalham muito bem essa missão de conectar pessoas. Trouxe aqui o caso da Livrarias Curitiba, que é a livraria que a gente tem lá no Shopping Palladium, fica ali no piso do L2, e tem diversos eventos, tantos eventos de nicho, que eu acho muito interessante falar disso, do jeito que as marcas se relacionam com os nichos que elas estão inseridas. Então, tem roda de conversação para as pessoas que gostam de treinar o inglês, tem contação de história para as crianças, são públicos específicos que consomem livros e material impresso, que ela consegue ter essas ações mais direcionadas. Ao mesmo tempo, tem ações que são mais para um público maior, ações mais de massa, que trazem influenciadores para dentro das lojas, trazem autores importantes para dentro das lojas, como aqui eu trouxe alguns exemplos. E eu achei legal essas fotos, porque nessa que está maior a gente consegue ver pessoas adultas, né, participando do evento, tem ali uma criança. Na foto que está mais para cima, uma família inteira na livraria. Na foto de baixo, uma criança que foi lá para ver o seu autor preferido. E na última foto ali, que está um pouco pequenininha, tem mais pessoas da terceira idade, tem pessoas mais velhas. Então, é interessante ver como em diferentes momentos a marca se conecta com diferentes nichos, né? Que conseguem ter ali no espaço da livraria um espaço para se conectar com as pessoas, não só com a marca, mas com as outras pessoas que fazem parte da mesma comunidade que você. E no ambiente digital isso acontece da mesma forma, né? Os grupos que a gente tem no Facebook, os influenciadores que a gente acompanha nas outras redes sociais, as bolhas que a gente cria na nossa vivência digital. E é muito legal ver tudo isso se materializar. E um outro ponto que eu acredito que as lojas cumprem bastante é o ponto de facilitar. Então, como o Jefferson falou das estratégias omnichannel, de você ter essa integração dos sistemas, de você conseguir ter uma experiência padrão, não interessa qual plataforma você está entrando em contato com a marca. Trouxe um exemplo de uma matéria do Meio Mensagem que fala que na moda a experiência em loja física importa. As pessoas querem provar, quer ver qual o caimento, quer pegar na mão, ver se o tecido é bom, quer ver a textura da roupa. Às vezes leva uma roupa que tem em casa para testar no provador, para ver se faz sentido aquele look que você está planejando. E logo ali do lado trouxe
um print que eu tirei hoje mesmo sobre você comprar online e retirar na loja. E eu acho que isso é um hack fenomenal para quem gosta de compra, porque você consegue pesquisar preço muito fácil, você aproveita o melhor que o digital tem, que é a pesquisa de preço, ver muitas opções rapidamente, sem precisar perder tempo batendo perna, porque tem muita gente que gosta de bater perna e tem sua vantagem nisso. E você consegue ver vários players do mercado ao mesmo tempo, e você aproveita toda a vantagem do comércio físico, que é você conseguir ver o produto, que é você não pagar frete, você não esperar ele chegar, não ter que esperar aí uma semana para o produto chegar na sua casa. Então, você aproveita o melhor dos dois mundos. E aquele gráfico de baixo é um recorte do Google Trends sobre retirar o produto na loja ao longo do tempo. Então, ali eu trouxe principalmente para mostrar esse pico que acontece na Black Friday e fica até o Natal, das pessoas querendo comprar online e retirar na loja. Peraí, deixa eu me acertar com essas tecnologias. Eu acredito bastante que essas experiências sensorial, afetiva, intelectual que o Jefferson citou anteriormente estão muito presentes no dia a dia do shopping. A gente consegue ver diversas marcas trabalhando muito bem com isso e a gente tenta bastante incentivar. Agora, em tempo de pandemia, os eventos estão proibidos, o cinema está fechado, a gente está tomando todos os cuidados de distanciamento social nas escadas rolantes, na praça de alimentação, limite de pessoas dentro de loja, não pode mais provar roupa por conta dos cuidados de contaminação, bufês de restaurantes estão proibidos, e eu acho que no varejo é aquela máxima de quem se dá bem é quem se adapta mais rápido, né? Não exatamente quem quer mais, mas quem consegue perceber as circunstâncias do que está acontecendo e redirecionar a estratégia mais rápido. Legal, Lu. Aí agora a gente já vai para aquele bate-papo integrado, então, né? Pegando os ganchos, então, dos teus apontamentos, eu quero começar com que saudade de bater perna, né, gente? Vamos combinar que aquilo que a gente, assim, reclamava, etc., hoje em dia se tornou uma das coisas mais desejadas, né? Ainda mais um dia como hoje, uma sexta-feira, clima agradável para sair, bater perna por aí dos amigos, e também consumir, né? Afinal de contas, consumir é existir na sociedade capitalista. Tem algumas matérias que eu peguei aqui, para a gente fazer essa amarração. Então, uma que eu peguei da Folha de São Paulo, tendência é que os shoppings mantenham estruturas de drive-thru e delivery, e o consumidor que antes gastava, na média, 76 minutos de uma visita, agora fica pouco mais de 25 minutos no shopping. Isso mostra que as compras são previstas, ele vai, compra o que quer e vai embora. Então, não tem mais muito aquele tempo de flanar no shopping. A parte de entretenimento realmente começa, teoricamente, vai ser mais afetada do que só o comércio. Um outro aspecto... Isso é algo que a gente tem percebido bastante nessa volta do shopping, porque o shopping já está com movimento, as pessoas estão cada vez mais perdendo medo de passear, de ir ao shopping, mas quem está lá dentro está com a sacola na mão. Então, dá para ver que as pessoas não estão ali só passeando, entretenimento, elas estão ali com um objetivo, e muitas delas entram, compram o que precisa e vão embora. Porque o mix de lojas ele é muito completo, né? A gente consegue resolver muitas coisas da vida ali. Então, tem lotérica, você consegue ajustar a roupa que precisa, fazer aquela barra, comprar aquele presente Dia dos Namorados, por exemplo, tudo no mesmo lugar, né? Como é que está o tempo de abertura dos shoppings? Porque aqui em São Paulo voltou, só que está com um período de 4 horas, né? Sem cinema e sem praça de alimentação. Como é que está no Paládio, Lu? A gente está abrindo das 14 às 20 horas, todos os dias. E no domingo começa ao meio-dia, mas é facultativo. Então, o lojista escolhe se ele quer abrir ao meio-dia ou às 14. A gente está funcionando com praça de alimentação, mas com critérios bem rigorosos de distanciamento social. Então, a praça de alimentação está só com 50% da capacidade. A gente tem marcações bem claras de distanciamento social em filas e tudo mais. E buffets estão proibidos, então só pode ir pratos feitos. Tá. Aqui, e aí assim a gente já emenda com alguns comentários. Falem quando vocês quiserem, tá, gente? Vamos lá. Eu peguei algumas tendências na revista Consumidor Moderno, feito pela KPMG,
Então, assim, eu vou listar algumas aqui, depois a gente já bate o papo na sequência. Consumidor no centro, né, em termos de ativismo e consumerismo, experiência e lealdade do cliente, a importância da reputação das marcas relacionada à credibilidade, ética no uso dos dados pessoais, que eu acho que é um grande problema, mas, enfim, mix físico e virtual, que a gente aborda, assim, os dois, eles abordaram muito isso daí com as falas, né, os dois, no caso, vocês. Cooperação e colaboração em segmentos do mercado, valorização da categoria, isso é uma coisa que eu quero depois ouvir da Lu, principalmente. Cadeia inteligente responsiva de suprimentos, que é a história do Omnichannel, que o Jefferson tinha comentado, e cada vez mais tecnologia, né? Então, inteligência artificial, realidade aumentada. Enquanto o Jefferson estava falando, né, eu fui anotando, então, por exemplo, a história do self-checkout, eu lembrei das idas ao Mufato. Eu sempre ficava super indignado, porque não é só a questão de que aquilo está tirando emprego, mas é a questão de que aquilo ainda não funciona direito, né? Então, você vai nas tentativas e erros de passar o código de barras, aí o negócio trava, daí tem que ter uma pessoa, enfim, e você vai ficando desesperado, é uma coisa estressante, que você começa a pensar que, putz, o problema sou eu, mas não, o problema é que, na verdade, ainda está em ajuste. Então, em cima dessas tendências que eu citei para vocês da KPMG, quais as observações que vocês acham? A gente tem tipo uns 10 minutinhos, tá, gente? Tá. No meu caso aqui, Ari, eu acho que eu até adicionaria um ponto a mais também nessa discussão, que é a ideia do entendimento de que a gente tem os prós e contras desse processo evolutivo do PDV, né? Então, por exemplo, quando a Luciana coloca aqui, né, também fez uma apresentação, né, sensacional ali, que acho que conectou muito, acho que a gente conseguiu ser muito integrado nesse ponto, né, assim como eu acho que o varejo tem que ser, né? Então, quando a gente vê essa questão de, por exemplo, assim, diminuir essa frequência em shopping, a gente sabe que essa frequência no ponto de venda, não só pensando em shopping, mas ampliando essa cadeia, né, como até o próprio supermercado que você comentou, a frequência, ela também induz a compra. E aí a gente começa a entender que isso também é algo que pode ter seus prós e seus contras, né? Acho que é interessante a gente abordar isso. Por exemplo, todo esse processo de facilitação da compra online para retirar o produto no ponto de venda, ele também me impede de conhecer outros produtos do ponto de venda. O que, para mim, hoje é alavancado para uma compra impulsiva, por exemplo. Então, todas as compras, elas começam a ter uma carinha um pouco mais programada versus impulsivo. E esse é um ponto que, para a gente, pode ser um problema em termos de gestão de marca. Então, aquele velho ponto de venda, ou aquele velho ponto de varejo, por assim dizer, que entendia que sempre deu certo assim, eu tenho uma loja muito forte, as pessoas olham a minha loja, as pessoas se encantam com a minha loja, mas eu recuo diante do online, achando que eu não preciso disso, porque isso não é importante para mim, esse cara tende a perder espaço, né? Então, assim, acho que são dois grandes pontos. É a estrutura de você começar a pensar online com mais carinho, para que a experiência online não seja uma experiência pobre, mas ela seja uma experiência que conecte com o físico, e a experiência física, ela tem que ser sensacional, né? Aí a gente fala de uma experiência física que ela tem que ter uma experiência de verdade, né? No cerne da coisa. Então, acho que todos esses pontos aí, eles têm que alinhar para esses dois lados. Eu iria para esses dois caminhos, assim, pensando em conectar esses principais pontos que você colocou. Lu? Sobre o uso de dados que você falou, é algo que eu acho que o mercado tem que ainda está em fase de adaptação, né? Porque a nova lei, ela veio há pouco tempo, mas com essa personalização e as campanhas do shopping, falando muito da minha vivência, né? As campanhas do shopping, a gente consegue conhecer cada vez melhor o público, para não só melhorar as experiências que são físicas, mas para melhorar a nossa presença digital. Então, a gente consegue segmentar publicidade da melhor forma, atendendo os interesses do que aquela pessoa quer. A gente consegue usar de SEO, de produção de conteúdo, de coisas que normalmente são vistas como estratégias para quem tem a conversão no digital, mas que eu acho que são bastante integradas também, né? Não só... Eu acho que a compra, ela é o último processo do contato que o cliente tem com a marca, mas a gente consegue, mesmo que a nossa conversão seja no varejo físico, a gente consegue ter contato com o cliente em diversos pontos no digital. E aquilo que o Jefferson falou sobre a experiência do físico ser espetacular, tem que valer a pena você levantar a bunda da sua casa, ir até o shopping, né? Realmente, tem que ter muito cuidado com o treinamento, e daí são outras coisas que eu acho que o varejo precisa se reinventar
para dar a melhor experiência, porque antes era só ter uma pessoa ali para falar com o cliente, para atender realmente. Agora você precisa que ele encante o cliente, você precisa que ele faça com que a experiência não tenha ruídos, que ela seja perfeita, que eu acho que é uma cobrança a mais, que antes não tinha, né? Agora, uma dúvida, gente, porque aí tem aquele conceito que o Jefferson falou no início, do brand experience. Para mim, acho que a coisa mais relevante que está acontecendo nesse contexto de pandemia é a gente ir atrás de marcas que a gente gosta, e como o Jefferson acabou de colocar, a gente acaba não tendo contato com marcas que poderiam também nos atrair a atenção, ou seja, talvez tenda a gerar uma maior fidelização. Por outro lado, o que a gente tem visto de uns tempos para cá é aquele conceito que a gente conversou aqui no outro Infodelivres também, de ativismo de marca. Então, muitas vezes, a gente pensa em cancelar uma academia, porque essa academia, o dono da academia fez uma declaração racista, caso dos crossfits da vida, ou o dono da academia estava financiando difusão de fake news, teoricamente, né, como é o caso da Smart Fit. Então, isso faz com que a gente tenha uma relação cada vez mais holística e também cada vez mais passional. E aí, assim, entra um pouquinho no choque, que assim, eu achei linda essa fala do, e agora? Compra planejada, compra por impulso, mas né, a gente perde a impulsividade por um lado, mas por outro lado a gente fica mais impulsivo também pelas compras online, etc. Enfim, como é que vocês entendem essa situação de que mescla ativismo também está relacionado a um pouco a preguiça da gente poder consumir em casa, receber em casa, etc. Enfim, esse conjunto todo, para a gente amarrar e encerrar. Aí eu acho que teu ponto é sensacional, né? Acho que talvez a grande solução para ele seja a gente entender que quando a gente fala, por exemplo, nesse conceito de brand experience, né, da experiência de marca, ele não está fadado ao produto, né? Então, acho que a gente, às vezes, tem essa mania, né, de entender como gestor que o produto se vende sozinho ou que o produto ele é forte o suficiente para que a gente não precise ter uma experiência profunda. E aí a gente entender que, por exemplo, uma dimensão afetiva, como que você falou, por que não imaginar que a minha experiência com a marca, ela não excede o momento da compra, né? Ela excede, sim, esse momento. Então, eu ter, por exemplo, uma experiência afetiva com uma marca que tem uma postura hoje em relação a uma ideologia que eu acredito, ela é uma experiência de marca, ela constrói. Então, essa é uma forma da gente pensar no digital. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse ativismo de marca, ele gera experiência. Ele pode não gerar até uma experiência de compra, mas ele gera uma experiência com a marca, né? E aí a gente sempre parte de uma premissa que a experiência com a marca, ela existe, né? Se eu falar aqui Ferrari, eu não tenho condição de comprar uma Ferrari, nunca vou ter. Eu tenho uma experiência com a Ferrari, a experiência de eu saber o que a Ferrari significa, do posicionamento, da estrutura, da comunicação da Ferrari. Então, eu acho que o grande ponto é a gente tentar entender que a experiência ela vai além do processo de compra. E aí, quando a gente pensa na questão do ativismo, eu acho que ele está totalmente conectado ao nosso tema hoje. Porque é a forma de, por exemplo, pegar aqui o caso do shopping, né? Do Palladium aqui, que imagino que a Lu também possa aprofundar melhor do que eu, com certeza. Mas, assim, eu entender que o shopping tem uma postura que é séria diante do Covid é algo que me reconforta. Que me reconforta mesmo eu não indo ao shopping. Então, a minha experiência com o shopping, ela é impulsionada. Então, eu imagino que, com o tempo, eu possa fazer disso uma relação cada vez mais afetiva e fechando esse ciclo de uma experiência mais intensa, né? Então, mesmo dentro desse período de ativismo e de distanciamento, a gente consegue tornar uma marca mais próxima do cliente. Eu acho que antes, quando não tinha o digital, as marcas elas tinham um contato com o público muito calculado. Então, você vai estar ali naqueles 30 segundos, 1 minuto na televisão, você vai estar naquele patrocínio daquele evento que você quis, você controla muito o que você diz, e a sua frequência ela é limitada de contato com as pessoas. Não só marcas, mas celebridades também. Quantas celebridades de antigamente, se tivessem no Instagram hoje, não seriam tão celebridades assim, o que a gente conheceria mais de perto. E com as marcas, é a mesma coisa. A gente está inserido nas redes sociais, onde muitas conversas estão acontecendo, e é difícil que a gente não se posicione sobre essas conversas que estão acontecendo. É até meio injusto para o consumidor que a gente esteja ali tomando um espaço tão pessoal dele e que não tenha responsabilidade social.
Então, eu acredito que como as pessoas estão vendo mais as marcas de perto, tendo maior frequência de contato com as marcas, é natural que elas peçam por esse posicionamento, por essa responsabilidade social. E, por exemplo, no caso dos shoppings, todas essas inúmeras medidas que estão sendo seguidas agora, a gente recebe, inclusive, muitas mensagens das pessoas falando, agora no Dia dos Namorados, conheci meu namorado aí, minha aliança de noivado a gente comprou aí, a gente casou e comprei o presente aí, mas por enquanto eu não vou no shopping. E a gente respeita, né, a vivência de cada um, quando cada um se sente pronto. O Jockey, por exemplo, que é outro shopping do grupo, está trabalhando muito com essa questão do tempo agora. Venha no seu tempo, faça as coisas no seu tempo, viva o seu tempo, né? E eu acho que a gente tem responsabilidade, sim, sobre esses assuntos, né? Legal, e aí deixa eu pegar uma fala tua, Lu, para a gente encerrar, que é quando você fala da questão quase do darwinismo, né? Que é assim, o varejo, mais do que outros setores, ele é muito mais célere nesse conceito de adaptação e sobrevivência. Então, o que me parece cada vez mais consistente é essa integração geral, né, de omnichannel, etc., por um lado, a questão da valorização da relação com as marcas, por outro lado, mas principalmente, até nesse contexto que a gente vive, o respeito ao tempo de cada um, né? Porque você pode não vir no shopping, mas o shopping vai até você, de uma forma ou de outra. O mais importante é a sua saúde, fique em casa, e daí vai. Eu estou muito curioso para saber o resultado daqui a 2 semanas do que essa abertura do comércio aqui em São Paulo vai gerar em termos de um novo pico, né, de um repique de pandemia, porque, infelizmente, aqui a gente não tem mais um prazo previsto. Enquanto na Europa você teve um lockdown severo e daí vai, e você conseguiu ter um controle melhor do espraiamento, aqui a gente vai ficar... A gente não chegou no pico e já amoleceu aquilo que nunca foi rígido, que era o controle do isolamento social. Então, infelizmente, eu acho que o cenário do segundo semestre é meio complicado, né? Mas só o tempo vai dizer e o Darwin vai comprovar. Eu sei que a Lu ela tem um outro compromisso agora, né? A gente está previsto para 7 horas. Quero agradecer, então, a ambos. Jefferson, obrigado, um grande abraço, nos vemos no céu. Céu é o grupo de pesquisa, não precisam ficar desesperados. Lu, muito obrigado. Assim, a Luciana, ela já tinha oferecido fazer palestra para mim lá no Ponto Passa, etc. Mais para frente a gente vai retomar esse contato, né? Mas foi muito legal ouvir também da tua experiência, dessa trajetória breve, mas a gente sabe que intensa. Eu estava me divertindo aqui com os comentários, gente, assim, da Laura, da Verônica e outras pessoas que são fãs de você. Muito obrigado, gente. Cuidem-se. Bom Dia dos Namorados, bom trabalho, bom jantar. Obrigado por você que acompanhou aí, foi um prazer. E o meu compromisso de agora é uma live que vai acontecer às 8 horas no Facebook do Palladium. A gente trouxe 2 violinistas para embalar a noite de Dia dos Namorados. Quem quiser assistir, só ir lá. Fica a dica, gente. Obrigadão, um grande abraço. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.